E aí pessoal, olha eu aqui de novo mais uma vez para a gente continuar a nossa conversa sobre dinheiro. O que é isso? Bom, nos últimos vídeos aí vocês viram toda aquela história, tal, Banco Central, apareceu a moeda fiduciária, o dinheiro deixou de valer o ouro, você não podia mais trocar dinheiro por ouro, meu Deus do céu. Enfim, o que é que isso tudo quer dizer? Aconteceu a partir daí o seguinte: esse dinheiro aqui passou a ser o dinheiro que a gente está acostumado desde então, sem valer ouro nenhum, ele valia apenas o próprio dinheiro, o próprio papel, porque você é obrigado a aceitar. Existe uma lei que diz que você é obrigado a aceitar esse dinheiro, e ai de você se não aceitar. Por conta disso, esse dinheiro começou a existir, só que ele tem um gravíssimo problema. Ele não tem escassez. Vocês lembram lá dos atributos do dinheiro? Liquidez, escassez, taxa de transação. Esse dinheiro de papel, ele tem liquidez? Tem, porque o governo obriga você a aceitar esse dinheiro. Então, como você é obrigado a aceitar, e todo mundo é obrigado a aceitar, então tem liquidez, porque você sabe que as pessoas vão aceitar porque são obrigadas. Vai lá. Segundo, escassez. Ele não tem escassez. Ele é um pedaço de papel com tinta que pode ser feito numa impressora quantos você quiser. Então ele não tem escassez. Não é escasso. Ele pode ser feito falsificado a 3x4 e tudo bem. Não vai acontecer nada. Então ele não tem escassez. Isso é um grave problema. O custo de transação até que é razoável, ele até é bonzinho. É o mesmo que era quando era do ouro, então o custo de transação não afetou. Mas a escassez dele desapareceu. Esse troço não tem escassez praticamente. Ele não é um bem escasso praticamente. E ainda piorou a escassez do dinheiro de papel que a gente está acostumado, dinheiro fiduciário. Ainda piorou e muito quando a gente começou a entender como funcionam os computadores, e aí todos os bancos começaram a usar computadores, e aí por conta disso você não precisa nem disso aqui, você simplesmente precisa de uma conta bancária em que tem um número lá dizendo R$100. Então você não precisa nem gastar para imprimir isso aqui, você simplesmente precisa digitar um número lá na conta e está lá. Então isso faz com que a escassez do dinheiro fiduciário seja horrível. Não tem escassez, ele pode ser falsificado facilmente. Tanto é que os bancos falsificam o dinheiro facilmente. Lembram lá da reserva fracionária que era feita com ouro e tal, que às vezes quebravam os bancos? Hoje não tem mais ouro. Então você pode simplesmente fazer a reserva fracionária do jeito que você quiser, desde que o governo autorize, e está tudo certo. Você consegue fazer e você não vai quebrar. Você só vai quebrar se acontecer uma coisa muito grande, como aconteceu em 2008. Mas se não for alguma coisa assim, você não vai quebrar, o banco não vai quebrar, e você pode fazer na confiança, e por conta disso o dinheiro do mundo inteiro é sempre falsificado pelos bancos e pelos bancos centrais o tempo todo. Então todos os bancos do mundo são, na prática, falsificadores de dinheiro. Não criminosos, porque é uma falsificação de dinheiro dentro da lei, então eles não são criminosos. Mas para termos econômicos, eles são falsificadores de dinheiro. Para termos legais não são, mas para termos econômicos são. E voltando então para a história dos dígitos no computador, você percebe então que esse dinheiro aqui, ele toma o lugar do ouro, e os dígitos no computador tomam o lugar que a cédula tinha em relação ao ouro. A cédula era um substituto do ouro. E aí agora que não tem mais ouro, o dígito no computador, lá na sua conta bancária ou qualquer coisa do tipo, ele é o substituto bancário desse papel. Você não precisa nem andar com papel, você só precisa andar com cartão de crédito, ou pelo telefone mesmo. Hoje você consegue fazer uma transferência de uma conta para outra, e etc. A taxa de transação caiu muito, então nessa parte melhorou, mas a escassez de dinheiro piorou muito, piorou assombrosamente. Sorte nossa que, como aconteceu essa história toda de dinheiros digitais, de dígitos no computador, surgiu então em 2009 aquilo que provavelmente revolucionou o mundo, só que a gente ainda não percebeu isso direito, que é a moeda digital.
descentralizada. Aquilo que você pode chamar de criptomoeda, se você quiser. E a primeira delas, a primeira que surgiu no mundo, foi a Bitcoin. Eu não vou explicar agora o que é Bitcoin, e até porque explicar Bitcoin é uma coisa muito difícil, daria uma outra série de vídeos só para isso. Mas basta saber que em 2009 inventaram a Bitcoin. Inventaram uma moeda que ela é impossível de ser falsificada. Ela é como ouro, não dá para você falsificar ela. Então a escassez dela é tão boa quanto a do ouro. O que faz com que a gente tenha de novo uma moeda com escassez, que é um dos atributos, como eu já falei antes, um dos 3 principais atributos da moeda. Ela também tem uma taxa de transação boa, então é razoável nesse quesito. O problema da moeda digital, o problema da Bitcoin e de outras moedas digitais é que elas não têm liquidez ainda, porque, como eu disse, isso daqui você aceita porque é obrigado a aceitar. Mas você não é obrigado a aceitar uma moeda digital, uma Bitcoin, uma Dash ou qualquer outra moeda digital. Você não é obrigado a aceitar e, portanto, só aceita aquelas pessoas que confiam, e isso leva tempo. Mas o fato é que, sorte nossa, surgiu uma moeda diferente que você agora pode mais uma vez ter uma moeda escassa. Mas você deve estar se perguntando talvez por que, Benedito? Por que é tão importante que a moeda seja escassa? Que você está até comemorando por ter uma moeda digital aí, um tal de um Bitcoin ou qualquer coisa assim, que você está comemorando por ela ter escassez. Não tem nem liquidez direito, mas só porque ela tem escassez você acha isso uma revolução. Por que é, cara? Porque imagina só, se só existem 10 quilos de ouro no mundo, existe mais, mas vamos dizer que só existem 10 quilos de ouro no mundo, e esse papel aqui, se ele valesse 1 quilo de ouro, velho, eu tenho 1 quilo de ouro para sempre, ponto. E esse quilo de ouro vai representar, já que só tem 10 quilos, vai representar 10% de tudo o que existe no mundo, já que o ouro, nesse caso, representaria as riquezas do mundo. Eu queria 10% dessa riqueza. E ponto. O problema desse dinheiro é que, supondo que só existisse R$1.000 no mundo e eu tenho R$100, eu teria os mesmos 10% da riqueza do mundo inteiro. Só que, como esse papel é muito fácil de ser feito, amanhã poderia um banco, o Banco Central, imprimir mais uma notinha dessas de R$100 e eu não teria mais 10% da riqueza, eu teria agora 9,% da riqueza. Aí quando for depois de amanhã, imprime mais uma notinha dessa, e aí agora em vez de ter 10% eu tenho 9, um pouquinho menos. E aí imprime mais, quando dou por mim eu só tenho 1% da riqueza, em vez de ter 10%. Tá entendendo o problema da falta de escassez? Quando você tem um dinheiro que não é escasso, você necessariamente tem que ser obrigado a aceitar, porque você não vai querer aceitar um troço desse. É por isso que a gente vê aí o tal do fenômeno da inflação, que a gente nem entende direito o que é, vocês provavelmente não entendem direito o que é, e eu não vou poder explicar aqui porque ia ser um assunto maior e não é o propósito dessa série. Mas quando você vê inflação, você vê, o que é que você vê assim logo de cara? Que essa nota 10 anos atrás comprava muito mais coisa. Sei lá, eu comprava tipo, não sei, uma feira inteira aí para passar o mês, um monte de coisa. E hoje, com R$100, dependendo da sua casa, você vai passar talvez a semana com o que você comprar com isso aqui. E olhe lá. Então isso faz toda a diferença. A escassez da moeda, do papel, do dinheiro, tudo isso faz muita diferença. E é por isso que a Bitcoin revolucionou o mundo e a gente ainda não percebeu. Mas no próximo vídeo a gente fala disso. Até lá.